Oi, 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 alô, alô, melhorou, melhorou? Tirando os pênaltis, né? Futebol é muito resultado, né? Vai vir muito elogio pra cá e muita crítica pra lá. Mas falando sobre o jogo, o Cássio fez pelo menos 6 defesas, a gente contou, dificílimas. Dá pra falar que 1-0 foi pouco hoje? Que o Santos poderia até ter feito mais, Fábio? Eu vou falar do confronto. A gente foi merecedor da vitória no primeiro jogo e hoje a gente não jogou bem. Tudo que a gente teve de estratégia com a bola, a gente errou muito passe. Alguns jogadores muito abaixo, né? E o Cássio, mais uma vez, mostrando porque é o Cássio e é tão vitorioso dentro do clube e porque chegou numa Copa do Mundo. Mas nós jogamos muito mal, tem que reconhecer isso. Feliz pela classificação, mas muito preocupado com a nossa atuação. Carille, ainda em relação à atuação, um clube do tamanho do Corinthians pode entrar numa decisão, e você com certeza, se acompanhar os noticiários esportivos, vai acompanhar que algumas pessoas não tá acompanhando? Vou de novo então. Um clube do tamanho do Corinthians pode entrar numa decisão com essa forma até acovardada e jogando como time pequeno que não é, e você fica preocupado em tomar um rótulo do torcedor que, acompanhando as redes sociais, fica muito preocupado com o sistema retrancado que o time do Corinthians fez hoje? Rapaz, se eu me preocupar com redes sociais, eu tenho que fazer outra coisa na minha vida, meu. Não, a gente é sabedor que não fez uma boa partida, preparação para a final. Não canso de dizer que eu sou um cara abençoado. A gente tem alternado ainda muito entre bons jogos e jogos ruins, né? Mas estamos chegando aos nossos objetivos. Repetindo, feliz pela classificação, mas muito triste pelo desempenho. Mas estamos na final e é muito difícil um time, numa decisão dessa, fazer outro jogo ruim, né? Então, assim, em cima da dificuldade, são 17, 18 jogadores novos que estão trabalhando comigo, jogadores que chegaram desde o ano passado. Então, a gente está ainda tendo muita dificuldade em algumas questões, não estamos sabendo lidar em alguns jogos, mas a gente vai crescendo com essas classificações. Ele aqui, por que a escolha pelo Pedrinho desde o início do... Agora sim? Peraí. Por que a escolha pelo Pedrinho desde o início do jogo e o que faltou para o Corinthians para sair classificado no tempo normal e não passar mais um sofrimento desse? A ideia de jogar com o Pedrinho, eu decidi na sexta-feira já, junto com a minha comissão. Sabia que ia perder força de ataque pela característica do jogador, mas a ideia era ter mais posse. Só que a gente não conseguiu ter posse, não conseguiu ficar com a bola, não conseguiu rodar a bola no campo do adversário, né? E a gente teve bastante dificuldade. Então, a opção de voltar o Wagner ali para pelo menos a gente competir mais, né? Duelar mais com o Santos. Mas, enfim, também não funcionou muito. O segundo tempo também foi abaixo. E o que faltou para o time sair classificado? Ficar com a bola, rodar. A gente entregou a bola para o Santos muito rápido, ter mais posse, trocar 4, 5 passes. A gente não conseguiu trocar passe, que é algo que eu sempre trabalhei muito e trabalho muito, 17, 18, de ficar mais com a bola. A gente teve muita dificuldade hoje para trocar passes e com isso a bola ficou muito no pé do Santos. Carille, 2 rápidas. A primeira, o que esperar do São Paulo, que está numa fase crescente na temporada. E a segunda, já são 3 disputas de pênaltis na temporada e o Corinthians venceu as 3. A gente ouve no popular, né, que pênalti é loteria. A gente sabe que não é bem isso. É preparação, é preparo físico, mas por que o Corinthians é tão frio e é tão bom nesse tipo de cobranças de disputa? Acho que passa pela comissão de nesses momentos aí dar muita tranquilidade. Nós sabíamos que isso podia acontecer no decorrer do ano. Então a gente começou, diferente do ano passado, já a treinar bem antes. Então todo dia, pelo menos de trabalho, os jogadores batem um pênalti, pelo menos um pênalti bate. E isso dá mais confiança quando tem essas decisões, né? Mas a gente precisa ser melhor. Estamos vivos nas 3 competições que a gente estamos disputando, que é a Copa do Brasil, jogo de 7-2, essa entrevista foi lá. No dia do jogo, teve setoristas que falou que eu já estava certo com o Hilal por 1,5 milhão por mês e que o Rodriguinho já estava contratado. O meu almoço para decidir foi na segunda, depois do jogo do Sport. E eu não fui para o Hilal, não teve conversa com o Hilal, em nenhum momento.
A minha conversa, chegou uma proposta no domingo, no dia do jogo contra o Sport, meu empresário falou assim, Paulo Pitombeira, preciso almoçar com você na segunda. Por que soltaram na quarta que eu já ia ganhar 1,5 milhão por mês no Hilal e que o Rodriguinho já estava contratado? A quem falou? Uma fonte. Então, é difícil, cara. A gente já vive num país cheio de problemas, cheio de mentira, e levam para o torcedor muita coisa que não tem. Eu acertei a minha ida para a Arábia Saudita para o Al-Weda, não para o Hilal, na segunda. Na quarta anterior foi noticiado que eu estava certo com o Hilal por 1,5 milhão por mês e que o Rodriguinho já estava contratado. De onde saiu isso? Mas, Carille, tem uma questão que deve ser levantada, que é a seguinte. Se uma pessoa cravou a sua saída para o Al-Hilal ou para o Al-Weda antes de você assinar o contrato, não quer dizer que a imprensa, de um modo geral, tenha feito isso. Muitas pessoas noticiaram, e até foi confirmado por uma pessoa da sua família, que você negociava. Se uma pessoa cravou e você tomar isso como a imprensa inteira e como muitas vezes você vem fazendo, outra questão, um técnico falou que alguém mandou, toma cuidado, e aí você concluiu que foi um setorista que acompanha o dia a dia do Corinthians. Porque isso acontece. É isso que vem? Né? Isso que vem. Mas por que você está tão incomodado? É você um deles? Não sou eu um deles. Porque o tempo que vocês perdem para ficar com fontes, por que vocês não vão atrás? Porque, Carille, nas redes sociais, por exemplo, na rua, quando te param, acusam o setorista do Corinthians, porque você jogou no ar. Então, por exemplo, eu não fiz isso, mas eu fui acusado nas redes sociais. Que bom. E acusado. Fui eu que fiz? Não sei quem foi. Então, por que você está preocupado? Agora eu vou te falar uma. Porque sistematicamente você tem atacado a imprensa. Você já falou demais, escuta. Você tem atacado a imprensa. Eu tomei uma pressão no posto de gasolina porque os setoristas falaram que eu barrei a vinda do Drogba. E o assunto nem chegou em mim. Vocês tomam pressão, eu também tomo. Carille, não é verdade. Se você pegar e fazer um compilado, o seu assessor vai pegar, vai fazer um compilado e vai ver como que foi a falar da vinda do Drogba. Se um jornalista eu não tinha assessor falou isso, na época. Não, tudo bem, mas ele pode fazer hoje. Se uma pessoa falou isso, você vai tomar como todo mundo que fez um trabalho decente aqui, foi tudo pelo ralo. Se equivocam demais, né? Desculpa, né? Se equivocam demais. Eu sei que você é um dos irritados. Eu não sei por quê. Talvez a carapuça está servindo para você. Esse que é o problema. Pessoal, se continuar desse jeito, nós vamos ter que encerrar a coletiva, Segue. tá bom? Segue. Fábio. Eu não falei que foi você? Serviu? Tô perguntando, serviu? Beleza. Posso, Segue. rapidinho? Fábio, falando um pouquinho da partida, qual que é o ponto alto do seu time, na sua opinião, que credencia para essa final contra o São Paulo? E quão fortalecido o Corinthians sai desse jogo de hoje em específico? Quando a gente acaba não jogando bem, acho que o nível de concentração, né? Os jogadores sem bola se dedicaram demais, cumpriram muito função. Eu acho que o ponto alto dessa equipe acaba sendo a concentração, assim, daquilo que a gente passa. Hoje com bola não funcionou, mas sem bola funcionou bastante. Carille, desculpa, eu cheguei atrasada, eu imagino que você já deva ter falado sobre isso, mas eu queria que você fizesse aí uma expectativa para a decisão contra o São Paulo, não sei se você já falou sobre isso, o que você espera para essa decisão? Para falar a verdade, quando a gente vem para um jogo desse, a gente não consegue pensar na final ainda, né? A partir de amanhã, São Paulo vem numa crescente, com jogadores com bastante mobilidade. No jogo contra o Palmeiras, agora, por não ter o Pablo, ele acabou não tendo um 9, todos flutuando. Então são opções que ele está mudando. O Cuca chegando agora, com um técnico experiente que é o Mancini, que está ali ajudando no dia a dia. Mas a gente começa a esboçar o São Paulo a partir de amanhã, a partir de quarta-feira. Carille, você comentou que o seu time jogou mal hoje, né? O que precisa melhorar o Corinthians para essa final na sua cabeça agora? Não só para a final, mas para o decorrer do ano e das competições, a gente tem que melhorar a nossa posse, tem que ficar mais com a bola. A gente está muito vertical, está errando. Hoje, no caso, erramos muito passe. A gente tem que triangular melhor, a gente tem que ficar mais no campo adversário com a bola. Mas isso também é
pelo tempo de trabalho e muita mudança no elenco em relação a 2018, principalmente da minha